Olá! E aí, tudo em paz? Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos de Física B, setor B de Física. Vamos falar a respeito da nossa segunda aula, né? Segunda aula de Física B. E vamos ver se você está por dentro. Você lembra qual que é a aula de hoje? Se você lembra aí do cronograma, então você está ciente que nós vamos falar a respeito de aceleração, né? Muito bem. Então vamos lá para a nossa aceleração de hoje. Temos aqui o quadro no qual iremos abordar o tema, tá? Estamos aqui falando a respeito de aceleração média, tá? Existe uma diferença nas acelerações aí. Aceleração média, então, seria diferente daquilo que a gente chama de aceleração instantânea, tá ok? Você vai verificar que pelo cálculo da aceleração média, a gente leva em consideração um certo intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo ele pode ser dilatado o quanto for. Quando nós falamos a respeito de aceleração instantânea, nós reduzimos esse intervalo de tempo para um tempo muitíssimo curto, próximo de zero aí, tá? Então, uma variação, um intervalo de tempo muito próximo de zero. O que nós trabalhamos aqui, o que se aborda em geral no ensino médio é a aceleração média, tá? Ficando sim, em alguns vestibulares a cobrança aí de aceleração instantânea, mas sendo mas tão pouquinho isso aí que não vale nem a pena o desgaste, ok? Talvez futuramente a gente até comente e desenvolva os cálculos a respeito de aceleração instantânea, se eu achar que compensa, tá? Porém, vamos dar sequência no curso normalmente e nós poderemos deixar isso aí como um adicional, tá? Vamos trabalhar então com aceleração média. Bom, o que eu posso dizer a respeito da aceleração? A aceleração, você tem uma frase que está colocada aqui embaixo, ó. E essa frase, cadê o meu cursor? Tá aqui. E essa frase, ela é uma frase bem bonita para você ornamentá-la e guardá-la do lado esquerdo do peito, tá? A aceleração é a taxa da variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Sempre que a gente fala taxa, nós estamos falando de uma divisão. Então, a aceleração é a relação, é a divisão, é a razão da variação da velocidade. Então, o que fica já extremamente claro aqui? Que a velocidade vai mudar, tá? Então, existe aceleração, haverá mudança de velocidade, necessariamente. Ou, vamos lá, um certo corpo mudou a sua velocidade, então subentendido está que existe uma aceleração, tá ok? É importante a gente começar a fundir então as frentes. Lá na frente A você viu a respeito da força e nós sabemos que força causa duas coisas no corpo: ou mudança na velocidade ou deformação, ok? Alguma deformação física mesmo, né? Por exemplo, amassar alguma coisa. Ou as duas coisas que podem acontecer, né? Pega uma latinha de refrigerante, por exemplo, você dá um chute nela. Você causa uma deformação nela e uma variação de velocidade, certo? Muito bem. Então, quando você vê lá força e vê a definição de força, né? Mais ou menos a definição de força, o conceito de força, que ele vai provocar então variação, mudança na velocidade. E você vê aqui na física B, a aceleração é a variação, é a mudança da velocidade, é como que acontece essa mudança de velocidade. Então as duas coisas estão obviamente correlatas, certo? Para que haja mudança na velocidade, precisa necessariamente acontecer o quê? Acontecer uma força resultante aplicada àquele corpo. Fechou? Isso aí você vai ver também nas leis de Newton, tá? Então um corpo parado, se nenhuma força agir sobre ele, ele vai continuar parado. Um corpo que está numa velocidade constante, se nenhuma força agir sobre ele, ele vai continuar a velocidade constante. Agora, a partir do momento que age uma força sobre esse corpo, aquele corpo que está parado
tende a movimentar-se. Ou seja, a velocidade dele era 0 e passa a ser diferente de 0. E um corpo que estava numa velocidade uniforme, uma velocidade constante, se age uma força sobre ele, agindo então essa força, possivelmente irá provocar uma variação nessa velocidade, podendo ele aumentar a velocidade, diminuir a velocidade ou desviar-se da sua trajetória original, tá? Então aqui nós temos como exemplo de aceleração média um carro partindo do repouso. Imagina lá, inicialmente, um carro com velocidade 0. Né? Imagina que o carrinho está lá, de buenas, parado, estacionado. De repente ele dá a partida. Então a velocidade inicial, representamos a velocidade inicial com um V índice 0, né? Um V com um zerinho embaixo. Imagina lá a velocidade inicial do carro 0. Vamos colocar em metro por segundo, que é a unidade do sistema internacional. E uma segunda situação, sei lá, por exemplo, vamos imaginar que passou-se 1 minuto ou 60 segundos. Agora esse carro está com uma velocidade de incríveis 100 km por hora. Coloquei unidades tudo bagunçado de propósito aqui, tá? Então imagina lá, velocidade inicial 0, 0 metro por segundo é 0 metro por segundo, é 0 km por hora, 0 é 0, tá? 1 minuto depois, ou seja, 60 segundos depois, a unidade aqui de tempo na velocidade inicial é segundo. Então, 1 minuto é a mesma coisa que 60 segundos. 60 segundos depois, nós temos o mesmo carro com outra velocidade aqui, ó. Ou seja, 100 km por hora, que nós podemos converter isso em metro por segundo também, tá? Lembra como é que faz? Da aula anterior. Se você tem metro por segundo, vamos escrever aqui do lado, ó. Se você está com uma velocidade em metro por segundo, você pode passar para quilômetro por hora, ou se estiver em quilômetro por hora, você pode passar para metro por segundo, desde que você se lembre do fatorzinho 3,6. Tá? Como que funciona? Se você quer passar de metro por segundo para quilômetro por hora, você vai multiplicar por 3,6. Se você quer passar de quilômetro por hora para metro por segundo, você vai dividir por 3,6. Correto? Muito bem. Então apaga isso aqui, era só para você lembrar. Infelizmente, 100 não é um número fácil de dividir por 3,6, senão a gente fazia agora de cabeça. Mas é só um exemplo, ok? Beleza, um outro exemplo seria um carro freando bruscamente. Então imagina que você tem lá um veículo andando na rua, tranquilo. De repente esse veículo avista, ó, aqui eu fiz um sedanzão, ó. De repente você avista e rebaixado ainda por cima. Imagina que ele está lá na velocidade, de repente ele avista um gato passando. Deixa eu ver se é difícil desenhar um gato aqui. Um gatinho. O gato atravessando a rua. E aí ele freia bruscamente. Então a velocidade dele ela era diferente de 0. Vamos supor lá os seus 50 km por hora. E de repente essa velocidade reduziu a 0. Tá? A gente fala de repente, modo de dizer, nada acontece de repente, né? Então a gente tem aqui, ó, velocidade inicial 50 km por hora, velocidade final, ele para, significa que a velocidade dele vale 0 km por hora. Lembrando que 0 é 0, né? 0 km por hora, 0 metro por segundo, tanto faz. Então, esses dois exemplos, o que eu quero mostrar aqui? Nesse primeiro exemplo, do item A, nós temos uma aceleração positiva.
Por que aceleração positiva? Porque a velocidade aumentou. Tá? Então o carro ele acelerou. No segundo caso, nós temos uma aceleração negativa. Por que aceleração negativa? Porque ele reduziu a sua velocidade. Ele freou. Tá? E acelerar, quando a gente fala acelerar, geralmente estamos nos referindo ao aumento de velocidade. Então, aceleração positiva. Frear, nós estamos falando de uma redução da velocidade. Então, aceleração negativa. Ok? E se eu imaginar aqui um vaso caindo de uma sacada de um prédio, por exemplo? Imagina se tem lá o prédio. O prédio ele tem vários andares, né? E lá de cima cai um vaso. Por que esse... Primeira pergunta, né? Por que esse vaso cai? Já pararam para pensar por que as coisas caem? Aí você vai responder logo de cara, né? Ah, cai por causa da gravidade. Sim, mas o que é a gravidade? Bom, existe uma relação da gravidade com os corpos que estão inseridos nela. Tá? Então, um corpo massivo como o planeta Terra provoca uma deformação grande em volta dele, né, no tecido espaço-tempo. Então, essa deformação ela é como uma informidade no espaço em volta desse corpo, no caso a Terra. Tá? De modo que os corpos que estão ali na proximidade percebem essa informidade, essa deformação. Algo parecido como, por exemplo, vamos supor que você colocou um copo na cama e aí você se esqueceu e sentou do lado do copo. Quando você senta do lado do copo, mesmo não tendo encostado no copo, a deformação que o seu corpo causa na cama, amassando o colchão, atinge o copo. E o copo, ao ter a sua topologia ali, né, a sua base, o seu chão, o seu alicerce deformado, ele também tende a se movimentar e rolar, por exemplo, até você. Tá? Então é algo mais ou menos parecido que acontece, só que de forma tridimensional. Então imagina lá que você tem o planeta Terra, que tem uma massa considerável, ela vai provocar uma deformação em volta dela. Essa deformação que ela provoca é percebida pelos corpos que estão ao redor e a tendência desses corpos é caírem em direção à Terra. Tá? A isso nós damos o nome de gravidade. E, experimentalmente, verificou-se que os corpos caem sempre com a mesma variação de velocidade a cada instante. Aí, tá, pera lá. O que é variação da velocidade por tempo? Variação da velocidade por tempo é exatamente quem? A aceleração. Então, se a aceleração é isso que está sendo negociado em torno aí do planeta Terra, logo, todos os corpos em volta do planeta Terra caem com a mesma aceleração, a mesma variação num certo intervalo de tempo. Ficou claro? É isso que é a gravidade, a aceleração da gravidade. Tá? Então, é uma aceleração. A aceleração da gravidade ela é uma grandeza vetorial também. A aceleração é uma grandeza vetorial. Tá? Precisa de módulo, direção e sentido. No caso da aceleração da gravidade, ela sempre aponta para baixo. A gente representa ela com G minúsculo. Tá? E esse valor de G ele vale aproximadamente 9,8 metro por segundo ao quadrado. Ok? A aceleração da gravidade tem um valor constante de aproximadamente 9,8 metro por segundo ao quadrado. Em geral, os enunciados pedem para você usar 10 metros por segundo ao quadrado. Mas alguns vestibulares também cobram o 9,8 e você vai ter que fazer continha de decimal, sim. Tá? Fechou? Compreendido, então? Aceleração média escalar, o que é? É a taxa da variação da velocidade no certo intervalo de tempo.
E como é que calcula então isso aí, em termos matemáticos mesmo? Como que usa? Bom, vamos lá. A aceleração nós vamos representar pela letra A minúsculo. Então, a aceleração é a variação da velocidade. Variação, eu já falei para você, a gente representa com delta. Então, delta V dividido pelo intervalo de tempo, delta T. É assim que a gente calcula a aceleração. Delta V por delta T. Cadê? Aqui. Deixa eu pegar aqui essa canetinha do espaço para diferenciar do de cima ali. Aí, que bonitinho. Ó. Fechou? Muito bem. Agora vamos classificar esses movimentos aqui, ó. Classificação dos movimentos. O que significa classificar? Significa agrupar, tá? A gente começa falando a respeito do movimento uniforme. O que seria o movimento uniforme? Movimento uniforme, como o próprio nome diz, a palavra uniforme, significa sempre da mesma forma, de uma forma, certo? Isso quer dizer que, se é um movimento de uma única forma, significa que a velocidade não vai mudar, ou seja, a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, se a velocidade não muda, a gente está falando de ΔV igual a zero. Então, se o ΔV é igual a zero e a aceleração é ΔV por ΔT, a gente está falando de um movimento que não tem aceleração, cuja aceleração vale zero. Tá? É isso que é o movimento uniforme. Movimento uniforme, velocidade constante, aceleração igual a zero. Tá? Guarda isso, pelo amor de Deus, porque, inclusive, já coloquei no texto de enunciados de exercício, em prova, por exemplo, velocidade constante. E a pessoa não conseguia associar que velocidade constante significa aceleração igual a zero. Tá? Então é importante guardar isso aí, importante. Tá? Lembre-se que a gente está passando pelos conceitos. Daqui a pouco a gente vai fazer um monte de aplicação. E os conceitos são fundamentais. Tá? Beleza. Então, fora o movimento uniforme, o que a gente tem? Bom, a gente tem um movimento variado. Movimento variado, o que significa esse variado? Significa agora que a velocidade vai mudar. Então, eu vou ter uma velocidade inicial e vou ter uma velocidade final. Certo? Se eu vou ter uma velocidade inicial e uma velocidade final, significa que há mudança de velocidade, ou seja, o ΔV é diferente de zero. Perfeito? Se o ΔV é diferente de zero, podendo ele ser positivo ou negativo, isso implica que a aceleração existe. Então, o A é ΔV sobre ΔT, e como o ΔV é diferente de zero, então o A é diferente de zero, ou seja, existe aceleração. Perfeito? Muito bem. Então lembra que eu acabei de falar aqui, ó, a variação da velocidade é diferente de zero, podendo ela ser positiva ou negativa? Então vamos lá. O que é variação? Variação de qualquer coisa é sempre a coisa final menos a coisa inicial. Então, se eu estou falando aqui de ΔV, V final menos V inicial, e esse é um movimento acelerado, significa que então o ΔV é positivo. Movimento acelerado, ΔV positivo. Vou até grifar aqui, ó. Se o movimento é acelerado, o ΔV é positivo. Tá? E se o ΔV é positivo, isso implica então que a aceleração é positiva, porque o tempo é sempre positivo. Então, se é ΔV por ΔT, quem manda no sinal é o ΔV. Por quê?
porque o ΔT é sempre positivo, né? Então, isso quer dizer que a velocidade final ela é maior do que a velocidade inicial. Então, sempre que a velocidade final for maior que a velocidade inicial, eu vou ter um ΔV positivo, e isso quer dizer que a aceleração também é positiva, tá? Agora, vamos ver um movimento chamado de retardado. O que é movimento retardado? Retardado é uma palavrinha legal de falar, né? Retardado. Movimento retardado significa que é um movimento que se retarda. Retarda quer dizer, vamos colocar assim, que se demora, certo? Se é um movimento retardado, isso quer dizer que a variação da velocidade vai ser negativa. Muito bem. Então, velocidade final menos velocidade inicial vai me dar um ΔV negativo. Se o ΔV é negativo, a aceleração também é negativa, certo? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a velocidade final ela vai ser menor do que a velocidade inicial, tá? Então, a gente pega aqui e volta para os dois exemplos do item A e item B aqui, ó, tá? Um carro partindo do repouso. Se ele estava em repouso, a velocidade é 0. Se ele começou a andar, a velocidade final dele vai ser maior do que a inicial. Isso significa que a aceleração é positiva. Significa que o ΔV é positivo, né? Aceleração positiva. Então, movimento variado, acelerado, tá? Item B, o carro freando bruscamente. Então, imagine o carro tinha uma velocidade, por exemplo, 50 km por hora, e aí ele é obrigado a frear bruscamente. Velocidade final valendo 0 km por hora. Estamos, então, nesse caso, cuja velocidade inicial é maior, né? A velocidade inicial é maior do que a velocidade final, ou, se preferir, velocidade final é menor do que a velocidade inicial. E assim sendo, a aceleração é negativa. Ou seja, estou tratando de movimento variado retardado. Então, nós temos movimento acelerado e movimento retardado. Movimento acelerado é quando aumenta a velocidade. Movimento retardado é quando diminui a velocidade. Perfeito? Como é que calcula a velocidade? ΔV sobre ΔT. O que é ΔV? Velocidade final menos velocidade inicial, tá? Então, estamos guardando aí as coisinhas, né? Exemplos. Vamos lá. Temos aqui, ó. Deixa eu pegar uma cor. Aqui. Exemplo 1. Aceleração positiva. Isso quer dizer que é um movimento acelerado, certo? Um carro parte do repouso e atinge 25 metros por segundo em 5 segundos. Então, vamos pegar as informações, ó. O carro parte do repouso. O que significa parte do repouso? Significa que a velocidade inicial é igual a 0. E atinge 25 metros, velocidade final, 25 metros por segundo, em 5 segundos. Isso aí é o ΔT, é o intervalo de tempo. Durante 5 segundos, em 5 segundos, nos primeiros 5 segundos. Isso é tudo frase para o ΔT, tá? 5 segundos. Muito bem. Como é que calcula a aceleração mesmo? A aceleração é ΔV dividido por ΔT. E o que é ΔV? ΔV é a variação da velocidade, não é? Então, nós temos velocidade final menos velocidade inicial, dividido por ΔT. Quem é a velocidade final? Velocidade final é 25. Velocidade inicial, quem que é? 0. E qual que é o intervalo de tempo? 5 segundos. Logo, 25 menos 0 dá
25, dividido por 5. Então, nós temos aqui que a aceleração é 25 dividido por 5, 5 metros por segundo ao quadrado. Como assim metro por segundo ao quadrado? Unidade de aceleração. Metro por segundo ao quadrado. Por quê? Nós estamos falando aqui que a aceleração é a variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo. Qual que é a unidade do sistema internacional para velocidade? A gente já conversou. Lembrou? Muito bem. Metro por segundo. Metro por segundo. E do tempo? Segundo. Isso significa que eu tenho metro dividido por segundo, ou seja, metro dividido por segundo ao quadrado. Então, essa é a unidade da aceleração no Sistema Internacional de Unidades. Metro por segundo ao quadrado. Fechou? Vamos ver o outro exemplo aqui, ó. Aceleração negativa. Aceleração negativa, qual é o nome que a gente dá? Movimento retardado, né? Está dentro da categoria de movimento variado, retardado, tá? Um carro reduz a velocidade de 20 metros por segundo para 10 metros por segundo em 2 segundos. Vamos anotar os dados? Ó, reduz sua velocidade de, significa que ele estava inicialmente com essa velocidade. V0 igual a 20 metros por segundo. Para 10 metros por segundo. Então, V final 10 metros por segundo. Em 2 segundos. Isso é um intervalo de tempo. Δt igual a 2 segundos. Muito bem. Lembra que eu falei para você? Movimento retardado, a velocidade final é sempre menor que a velocidade inicial. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Então, como que eu determino essa aceleração? A aceleração é ΔV por ΔT. Né? ΔV, velocidade final menos inicial. Quem que é a velocidade final? 10 metros por segundo. E a velocidade inicial? 20. E o tempo? 2. Muito bem. Então, nós temos aqui que a aceleração é 10 menos 20 menos 10 dividido por 2. Menos 10 dividido por 2 dá menos 5 metro por segundo ao quadrado. Menos 5. Menos 5. Por que então que é esse menos 5? Porque o movimento é retardado. Movimento retardado, velocidade diminui. Está freando. Tá? Perfeito. Acho que deu para compreender o mecanismo, né? Como que a gente utiliza isso aí. Ok. Muito bem. E aí a gente vai então para esse exercício. Vamos resolver esse exercício? Tá? O que eu aconselho você a fazer? Eu aconselho você a pausar o vídeo agora. Tá? Eu vou ler o exercício. Ok? Espera eu ler. E na hora que eu for começar a resolver, você pausa o vídeo e tenta fazer ele sozinho. Depois você vê como que eu resolvi, fazendo os comentários. E aí você vê se você acertou ele. Tá? Então vamos lá. Um automóvel está a 108 km por hora. Se ele está a 108 km por hora, isso aqui é a velocidade inicial dele. Tá? Quando começa a frear, frear, a taxa de aceleração vai ser negativa. Significa que ele vai diminuir a velocidade. Né? Gastando 10 segundos para parar. Qual que é a velocidade de quem para? 0, né? A velocidade de quem para é 0. Então, a frase para parar está embutido aqui uma velocidade final igual a 0. Muito bem. Determine sua aceleração no Sistema Internacional de Unidades. Vamos lá. Agora é o momento que se você pausa. Pausa o vídeo
Tenta resolver, depois você volta aqui para ver como é que eu resolvi. Fechou? Vai lá. E continuando aqui, nós temos então um automóvel está numa velocidade de 108 km por hora. Então essa aqui é a velocidade inicial dele. 108 km por hora. Tá? Essa velocidade não vai ficar desse jeito. Ela está em quilômetros por hora e o tempo está em segundo. O que a gente vai fazer? Nós vamos transformar essa unidade. Essa unidade vai ficar em metro por segundo, tá? Então, 108 quilômetros por hora para passar para metro por segundo, nós vamos fazer o quê? Dividir por 3,6. 108 dividido por 3,6 vai dar 30. Então, a velocidade inicial desse automóvel é 30 metros por segundo, beleza? A velocidade final é zero. E velocidade final sendo zero, a gente pode colocar 0 metro por segundo, porque 0 km por hora e 0 metro por segundo é a mesma coisa. Gastando então 10 segundos. O que é esses 10 segundos? Intervalo de tempo. Intervalo de tempo de 10 segundos para parar. Tá? Bom, temos todas as informações que a gente precisa aqui. A gente vai calcular então a aceleração. A aceleração é ΔV por ΔT, certo? ΔV é velocidade final menos a velocidade inicial. Qual é a velocidade final dele aqui? Bom, se ele parou, a velocidade final é 0. E a velocidade inicial, 30. Então, como é velocidade final menos a inicial, fica 0 menos 30. Dividido pelo intervalo de tempo que ele demorou para parar, 10 segundos. 0 menos 30 dá menos 30. Dividido por 10. 0 menos 30 dá menos 30. Dividido por 10. Então, menos 30 dividido por 10. Menos 3. A unidade é metro por segundo ao quadrado. Tá? Então, nós temos também um movimento retardado aqui, cuja aceleração então é negativa. Movimento retardado, a velocidade diminui, nesse caso diminuiu até parar, demorando ali 10 segundos. Velocidade final menos velocidade inicial. Final, como ele parou, 0. Muito bem. Inicial, 30 metros por segundo, porque a gente dividiu 108 km por hora por 3,6, deu 30. Então aí 30 metros por segundo. Só realizar a continha, não esquece do sinal, tá? Eu preciso entender que ele freou. É só assim para ele parar completamente, tá? Bom, muito bem. Então, o que a gente conversou hoje? Ó? Aceleração média. A aceleração média se diferencia da aceleração instantânea. A aceleração média é uma relação com a variação da velocidade, mas quando o intervalo de tempo pode ser considerado qualquer valor. Tá? A aceleração instantânea é quando o intervalo de tempo tende a zero. Aí é um outro jeito da gente calcular. Beleza. A aceleração média, nós temos duas situações. A primeira, quando o veículo aumenta a sua velocidade. Se ele aumenta a velocidade, significa que a velocidade final é maior do que a inicial. E aí, se a velocidade final é maior do que a inicial, nós estamos nesse caso aqui, ó, de movimento acelerado. Tá? Então, ΔV vai ser positivo, consequentemente, a aceleração, ó, positivo. Beleza? Nós temos a condição também do carro diminuir a sua velocidade. A gente chama isso de frear. Tá? Então, se o carro diminui a sua velocidade, nós entramos nesse setor aqui, do movimento retardado, em que a velocidade final ela é menor do que a inicial. Isso me dá um ΔV negativo. ΔV negativo vai dar uma aceleração negativa. Então, por isso que a gente fala que movimento retardado, a aceleração é negativa. Tá? Ele está freando, acelerando, freando. Nos dois casos, aceleração. Mas o nosso linguajar no cotidiano é acelerar e frear, certo?
Só para ficar claro. Nós temos a aceleração da gravidade, que ela está presente o tempo inteiro, em qualquer lugar. Então, qualquer coisa que cai com a mesma taxa de variação da velocidade, né, em relação ao tempo. Isso quer dizer que ela cai com a mesma aceleração sempre. Se cai com a mesma aceleração sempre, a gente torna isso uma constante, né? Porque o número se mostra como constante. Então, a aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Muito bem. Depois nós resolvemos exercícios. Um exercício de aceleração positiva, movimento acelerado. Um exercício de movimento retardado, aceleração negativa. E depois mais um, que você tentou fazer sozinho aí, de movimento retardado também. Tá? Não tem segredo, é só ir com calma. Lembre-se que o mais importante agora nesse começo é você se ater aos conceitos. Conceito é tudo, tá? Tudo que você precisa agora é conceito, guardar bem os conceitos. Por quê? Porque futuramente esses conceitos eles só vão surgir como palavras no meio do enunciado. Você não vai ter tempo de refletir a respeito dele. Então os conceitos têm que estar claros, tá? Então apareceu lá no texto. Tarará, tarará, velocidade constante. Na hora, velocidade constante, aceleração igual a zero, tá? Então já vai organizando a coisa na cabeça, tá? Perfeito, muito bem. Por hoje é isso aí. Eu espero que você tenha aproveitado, tá? Essa aula, que você tenha absorvido bastante coisa. E se você tiver qualquer dúvida, lembre-se que você pode escrever aqui embaixo e ainda por cima você tem o contato do WhatsApp, que você pode enviar suas dúvidas por lá, tá? E lá talvez seja até mais tranquilo, dá para você mandar um áudio também, mas não esqueça de escrever aqui também, tá? Avisos importantes, vamos lá. É importante que quando você termine de assistir uma aula, você procure aí o botãozinho de concluído, tá? Se você estiver no desktop, ou seja, no seu computador, você vai encontrar ele aí. Se você estiver no celular, procura onde que está o botãozinho da aula concluída. Tá? Clicar ali. Por quê? Por 3 motivos principais. Primeiro porque quando você clica ali, ele mostra as aulas que você já assistiu. E isso agora pode não fazer muita diferença, porque ainda tem poucas aulas que estão no começo, mas daqui algumas semanas, lembre-se que são 3 aulas por semana, 3 aulas por semana, daqui a pouco vai ter um monte de aula. E de repente você não lembra onde você parou. Tá? Será que eu já assisti essa aula? Será que eu não assisti e tal? Então, se você marcou ela como concluída, fica claro para você. Bom, essa aula aqui eu já assisti, agora falta essa. Ok? Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo eu consigo verificar onde que você está também. Se você já assistiu uma aula ou não. Por exemplo, você surgiu com uma dúvida. E aí essa dúvida eu percebo que precisa de um conceito que está lá atrás. Eu vou conseguir dar uma olhada, falar, bom, ele já assistiu essa aula, então eu posso dar a resposta desse jeito. Então, não, poxa, ele não assistiu essa aula, então eu vou pedir ou ele para ele assistir essa aula e depois a gente conversar de novo, ou eu vou explicar o conceito que eu preciso daquela aula para você, tá? Então fica mais claro de eu identificar também até onde que você já foi, o que você já sabe. E o terceiro motivo é que, não sei se você já olhou aí, mas está rolando um desafio. Tá? Esse desafio está relacionado com uma pontuação. E cada vez que você clica na aula como concluído, ou se você faz um comentário, ou se você recebe um comentário do seu comentário, enfim, todas as vezes que você interage com esse sistema aqui, gera para você uma pontuação. E essa pontuação ela vai te classificando. E quando chegar em fevereiro, o primeiro colocado vai receber, né, um presente que é uma aula de mentoria comigo. Então é um momento que você vai poder tirar todas as dúvidas que você tiver. Se você quiser que eu resolva algum exercício para você, enfim, vai ser do jeito que você escolher, tá? Pode ser por uma call aqui, que é muito mais interessante para a gente compartilhar a tela e tudo mais, né? Fica mais fácil para a gente conversar. E você pode, de repente, mandar alguns exercícios prévios para a gente resolver ali na hora, tirar as dúvidas, deixar tudo claro.
Isso vai acontecer 2 vezes, você tem 2 oportunidades para conseguir conquistar uma aula de mentoria, tá? É através das pontuações de interação com o sistema, ok? Agora em fevereiro e depois lá no finalzinho do curso. Quem sabe você consegue as 2 também, não é verdade? Muito bem, é isso aí. Por hoje é só. Eu espero que você tenha aproveitado e até a próxima. Fechou? Valeu, até mais.